Esse vídeo contém spoilers, ok? Então tá bom, beijo. Eu preciso dinheiro na minha conta bancária e eu sei que vocês querem uma animação no Source Filmmaker, mas eu digo pra vocês que meu Source Filmmaker tá todo crachado, então vai demorar um pouco pra eu terminar a animação. Eu sei. Então, pra conseguir ganhar esse tempo e ganhar mais conteúdo e também ganhar mais dinheiro na minha carteira, eu vou decidir então falar de review de 2 filmes em dobro que eu assisti nesse ano. ¡Adiosito vas a ver! Então vamos falar sobre Zootopia 2 e Five Nights at Freddy's 2. Vamos começar com Zootopia 2. Tinha um filme de animais, assim, antropomórficos que foi lançado nesse ano, que todo mundo tava hypado. Mas Zootopia 2 era aquele filme que eu tava mais ansioso dentre desses filmes de animais antropomórficos. Eu fui assistir no dia da estreia, né? Então, tipo, eu sou esse tipo de pessoa que assiste no dia da estreia. Se eu não conseguir é porque eu tô muito ocupado, mas eu fui assistir no dia da estreia, mas santo Deus eu tive que assistir sozinho, porque ninguém não tava afim de assistir esse filme. Sério, ninguém não tava hypado, ninguém não tava ansioso pra ver desse filme. Como errado eles estão, né? Vamos começar primeiro falando sobre a ideia geral de Zootopia 2. Eu gostei muito. O filme é bem acelerado, bem energético, tem uma vibe até que muito boa. Me deu muita vontade de assistir o primeiro Zootopia. E tipo, eu queria assistir esse segundo filme mais vezes, mas pena que não tá na Disney Plus. Eu gostei muito de vários pontos desse filme, então eu vou separar esses pontos que eu gostei e não gostei. Vamos começar com as coisas que eu gostei. Primeiramente, eu queria dizer que eu adorei muito a relação da Judy e do Nick nesse filme. Eu acho que a relação dos dois é um pouquinho melhor do que no primeiro filme. Já que no primeiro filme o Nick ele só tava sendo um pé no saco com a Judy porque ela tem evidências que ele tá fazendo subordinação de imposto de renda. Então, tipo, ele só tá ali porque ele não quer ser jogado fora pelo governo. Então o Nick só tava ali na aventura, e aí aos poucos ele começa a se importar com a Judy, começa a se importar com a missão e também com o trabalho dela durante o filme. Então é tipo uma progressão, é tipo um negócio que tá progredindo. Mas agora no segundo filme, os dois eles já têm um estabelecimento, já tem uma relação, uma amizade bem construída. Então é muito legal ver o Nick se juntando às missões que a Judy faz durante o seu trabalho. Então, tipo, é muito bacana que isso acontece. Então eu acho que a relação deles é um pouquinho mais forte nesse segundo filme. Simplesmente porque no primeiro a gente focou mais na Judy, agora aqui a gente foca um pouquinho mais no Nick. Mostrando o quão sensível ele pode ser e o quanto ele sente de alegria quando ele tá junto com a Judy. É tipo muito fofo e também é um ótimo progresso pra um personagem. Que o Nick, ele é um personagem muito quieto no canto dele. Tipo, ele sempre foi um personagem que sempre dá uma tapada nos outros, essas coisas, e ele sempre tenta fazer algum tipo de comédia mesmo na pior situação possível. Mas aqui no segundo filme mostra que ele tem seu ponto sensível, ele tem uma sensibilidade pela cenourinha. Eu gostei muito da relação deles, muito mais do que no primeiro filme, porque é mais compacta, é mais deles, entende? Não tem muito a ver com a missão e tem mais a ver com a relação deles. Os Caras Malvados 2 também fizeram uma coisa parecida também, com o Sr. Lobo e a Diane Raposina. Esqueci o nome dela, acho que eu só vou chamar ela de Diane. Onde os dois já estavam formando uma relação. Só que eu sinto que foi muito apressado. Foi muito apressado, porque no primeiro filme não parece que eles têm uma relação tão forte. É só aquele paquera aqui e ali, de amizade, eu suponho. Aí no segundo filme já atacaram já na hora, porque todo mundo quer ver a Diane e o Sr. Lobo se beijando. Eu acho que foi muito forçado e muito rápido. Do que aqui no segundo filme de Zootopia foi mais suave. E eu entendo o quanto a Judy e o Nick se sentem um pro outro. Spoilers, os dois não se beijam, tá? Mas dá pra sentir que tá rolando alguma coisa entre os dois, mas de uma forma muito natural. Acho que no terceiro filme eles vão explorar um pouquinho mais nesse aspecto, e talvez vamos ver se vai ter alguma cena de beijo. Pois é, Judy e Nick ficaram muito bons nesse segundo filme, e eu acho que foi uma das melhores partes desse filme.
Outra coisa que eu gostei foi a trilha sonora. A trilha sonora me deu muita vibe do primeiro filme. O que é uma coisa muito legal de você fazer isso com qualquer sequência. É dar uma vibe pro segundo filme ter a mesma vibe do primeiro filme, entende? Outra coisa que eu gostei foram os personagens do primeiro filme que retornaram no segundo filme. A Disney tá muito nessa vibe de nostalgia, tipo, olha o personagem que tu gosta, olha, ele tá aqui, olha, dá dinheiro. A Disney ultimamente tá nessa vibe de nostalgia, então, tipo, tá meio podre. Mas eu vou dizer que todos os personagens que apareceram no primeiro filme estão super certos aqui no segundo filme. Estão bem colocados direitinhos em cada canto. Cada um tem seu propósito, cada um tem seu ponto, cada um tem seu arco pra fazer. E cada um tem a ver com a história do segundo filme. Então tipo, a Flash ele nunca dá brecha. Ele aparece dando uma carona pro Nick, pra ajudar. Super, beleza, ótimo. O Sr. Big também, né, que agora ele tá ajudando na sua filha com sua produção de roupas, eu acho. Também porque ele agora ganhou uma netinha agora da filha dele, né. Então, tipo, tá seguindo os passos do avô dela, então... Ai, que fofo. Eu também gosto que o Sr. Big ainda tá com um puta rancor com o Nick, mas eles ainda amam a Judy como se ela fosse a pessoa mais foda da família deles, tá ligado? Sendo que ela nem faz parte da família deles. Chef Bogo também aparece, mas ele... No primeiro filme ele era só algo meio irritante, mas agora nesse segundo filme ele tá mais quietado, agora é mais foco na Judy e no Nick, e não é uma ameaça contra a Judy permanecer o seu trabalho. Tipo, sim, eles são procurados pela polícia, mas não é o Chef Bogo que tá atrás deles, entendeu? De outros personagens eu não sei o que dizer, porque só aparecem. Então vamos agora falar de novos personagens. A Castora Nibbles, né, que eu jurava que eu ia odiar essa personagem, juro. Ela tava muito com vibe de mate de Carros 2, tá ligado? Tava me dando muita vibe, porque, tipo assim, ela só tava ali pra alívio cômico. Só isso que ela existe, alívio cômico. Eu fiquei tão chocado que quando eu vi esse filme, eu curti pra caramba a Nibbles. A Nibbles é provavelmente, uma das minhas personagens favoritas desse segundo filme. Simplesmente por causa do fato que ela é muito engraçada, ela é maluca, ela é psicopata de um jeito, e eu gostei muito disso. E tá me dando muita vibes do novo filme daquele novo filme do Castor feito pela Pixar. Então, tipo, tá me dando mais vontade de ver esse filme. Então valeu, Nibbles, você me deu mais vontade de assistir um novo filme da Pixar. O que é meio difícil, né? Os novos policiais, né, que são javalis, são ok. Não é lá a melhor coisa do planeta Terra. Eles só estão ali. Porque sim. Outros personagens de fundo, né? Tipo, focas aparecendo de fundo, que eu gostei muito que o Zootopia 2 está elaborando mais e tá construindo um mundo mais desse universo aí dos animais antropomórficos. E tá mostrando mais localizações, mais espécies de animais. Tipo, porra, focas, finalmente, né? Zebras também aparecem, porco-espinhos também aparecem. Eu tava chocado que a porcaria de um golfinho apareceu nesse filme. Um golfinho aparecendo tão cedo assim na franquia, cara. Então, tipo, várias variações de animais que eu gostei. Ok, agora eu vou falar dos vilões. Essa é a parte que eu não gostei do filme. Se lembra daquele vilão encapuzado que a gente viu no teaser? Pois ele não existe. Tecnicamente. Então, os vilões são esses Lindsays que são mafiosos e eles querem acabar com a Judy e o Nick por causa de um certo personagem. E aí temos o Pato Alberto, que é o filho desse pai mafioso e ele quer provar pro pai que ele é foda, essas coisas. Então ele cria uma persona de educadinho pra ajudar a Judy e esse personagem a conseguir o que eles querem. Então, eu não tô nem zoando. No momento que esse filho da mãe apareceu pela primeira vez, agindo todo gaguejando, todo bonitinho, todo... Eu já tava olhando pra cadeira do cinema do meu lado que tava vazia, imaginando meu amigo imaginário da esquizofrenia, eu já falei, ele é o vilão do filme. Que surpresa. Ok, tudo bem que no primeiro filme tivemos um plot twist e
não foi muito bom. Então, tipo, eles estavam com medo de repetir esse mesmo problema, então eles já tacaram na cara que ele seria o vilão. Mas, tipo, poxa, a Disney poderia dar uma escondidinha um pouquinho melhor, né? Outro problema que eu tenho com os linces é que o Sr. Big, ele fala que ele tem medo dos linces porque eles são mafiosos, assassinos, e eles não fazem nada. Eles não fazem nada, é isso, eles não fazem nada, eles só estão ali, causando terror. É só isso que eles fazem. E tipo, cara, é meio patético também. Tanto é que eles forçam o prefeito, que, aliás, eu esqueci de falar do prefeito, que agora é um cavalo, dublado pelo dublador do Joe Swanson, do Family Guy. Eu gostei do cavalo, simplesmente legal. E eu gostei da dinâmica que nos filmes ele é todo musculoso, mas na vida real ele é meio patético. Ótimo jeito pros linces manipular ele e simplesmente mandar as viaturas pra ir atrás da Judy e do Nick. Eu gostei. Mas essa foi a única coisa que esses linces fizeram de tão perigoso. Aí temos o tataravô deles, que eu acho que era pra ser esse vilão encapuzado, porque tem uma cena que mostra ele com os olhos amarelos, então... eu acho que era pra ser ele, uma representação dele, mas tipo... ele só matou alguém. Uma pessoa. Ou um animal. Só. E é isso. E é basicamente isso. A gente não vê mais desses linces, eles só causam pânico. O Pato Alberto é um puta de um cara chato. Eu não gostei dos linces. Não gostei. Se eles pudessem dar uma melhoradinha nos linces, eles até que seriam legais, mas eu não gostei. Fora isso de personagem novo, eu gostei muito, mas os linces são aqueles que eu não gostei muito. Vai tomar no c... vai pro c... vai se f... vai pra puta que pariu. Ok, se vocês já viram Zootopia, ou pelo menos viram os marketing do Zootopia, ou pelo menos viram o trailer do Zootopia, vocês perceberam que eu pulei um certo personagem até que muito importante. Pois é, porque eu quero deixar isso pro final. Os répteis. Pelo amor de Deus, não tem como. Répteis são bichos fabulosos, eu amo eles. Qualquer tipo de réptil. Esse réptil, esse réptil, esse réptil, esse réptil aqui. Todo tipo de réptil eu gosto. E o Gary, não tem como. Melhor personagem desse filme. Não tem como. Ele é o melhor personagem desse filme. Eu me identifiquei muito com o Gary porque ele é muito manso, muito doce. E o mais irônico é que ele é uma certa serpente venenosa asiática. O que eu curti muito esse conceito. Eu gosto muito da coloração do Gary, que a coloração dele dá um destaque tão forte. Ele é o personagem que dá mais destaque no marketing do Zootopia 2. Tanto é que até ele tá na logo do filme. Ele é o número 2. Mandaram super bem no design do Gary. Mandaram muito bem na coloração dele. Eu curti muito o Gary nesse filme. Tanto é que nos concept arts ele era pra ser uma víbora, uma jiboia comum, marronzada, mas decidiram escolher essa espécie pra chamar mais atenção. Não tem como. E cara, o Gary tem uma história tão doce, mas tão doce que... Eu vou ser bem sincero. Quando chegou na parte do final, quando ele entra na casa da bisavó dele... Cara, desculpa, eu quase chorei nessa cena. O quão doce e quão gentil essa cena foi. Foi muito bom ver o Gary se dando bem, entende? Uma coisa que eu não gostei do Gary é que ele raramente aparece nesse filme. O que é meio triste porque ele é o ícone desse filme. Então, tipo, ele deveria ter aparecido mais e a gente poderia entender um pouquinho mais da história dele. Tipo, de onde ele veio, de onde ele tava se escondendo. Sim, tava mostrando onde é que ele tava se escondendo, mas tipo, de onde ele tava se escondendo antes de Zootopia. E tipo, tivemos que... A gente precisa saber um pouquinho mais sobre a história do Gary, mas a gente ficou muito puxando pro lado, o que é meio triste. E ele ficou junto com o Pato Alberto, que eu não gosto dele. Então, tipo, eu acho que tava faltando algumas coisinhas pro Gary, mas o que eles demonstraram no filme já é o bastante, então eu já fiquei muito feliz. A família dele no final, quando ele abraçou a família, não deu como, eu tive que chorar, mano. É muito fofo, ele é um amor de pessoa. Eu adoro o Gary. Precisamos de mais de Garys na nossa vida, por favor. Tem outro personagem que eu também queria mencionar, que tá naquela taberna cheia de répteis, que é o Jesus. O Jesus, ele é basicamente o Jake Cascavel e o Rango se tiverem um filho. Pronto, você tem o Jesus. Eu gostei do nome Jesus, que é basicamente uma clara referência ao lagarto Jesus, que é aquele lagarto que corre na água.
E ele também corre na água. Eu gostei muito do Jesus, acho que ele é meu segundo personagem favorito. Acho que é por causa do design dele e o jeito como ele fala. Também o quanto ele dá informação. Se bem que ele apareceu muito pouco. Tipo, muito pouquinho mesmo. Pena que ele não apareceu, mas o propósito dele já apareceu, então... tudo bem. Eu também queria esclarecer a cena dos créditos, onde quando ele aparece, ele só fica correndo em cima da multidão. Esse filme é maravilhoso. Eu acho que é basicamente isso que eu tenho de dizer ao Zootopia 2. Eu digo que ele é um pouquinho melhor do que o primeiro filme, bem mais estabelecido e um pouquinho mais construído melhor. Então, tipo, eu dou uma nota de 8 de 10 pro Zootopia 2, enquanto o primeiro filme eu dava uma nota de 7 por aí. 8 de 10 já tá bom. Eu acho que é o meu filme favorito do Zootopia, que eu curti mais, por causa da variedade que tem. Então é. Aliás, spoilers. Na cena pós-créditos aparece uma pena. Puta que pariu, uma pena! Uma pena! Meu Deus do céu, cara, pássaros vão estar no terceiro filme. Oh meu Deus, Angry Birds, Bons de Bico. Vamos lá, meus amigos, hypados pro terceiro filme. Let's go. Beleza, eu já falei agora de uma sequência. Bora falar de outra sequência. Por que as luzes ficaram escuras? Ai meu Deus do céu, é o Freddy Fazbear. I'm Freddy Fazbear. I'm gonna get you and I'm gonna make you scared. I'm Freddy. Five Nights at Freddy's 2, eu assisti na estreia e tem um pequeno de um porém nessa situação. Eu não consigo ranquear o filme do FNAF 1 e o FNAF 2 direito, porque eu tive muitas boas experiências quando fui assistir na estreia. E tipo, isso quebra um pouquinho meu fator crítico. Porque, tipo, eu fiz amizade, eu conheci um monte de pessoas fantasiadas de cosplay, os cenários também. O shopping que eu fui tava todo decorado do segundo filme. Sério, tava muito bonito e, tipo, cara, eu gostei pra caramba, gostei muito. Eu levei meu cupcake pra assistir o filme junto, todo mundo gostou do cupcake, todo mundo tirou foto com o cupcake, então, tipo, cara, é incrível. Então, tipo, fica muito difícil eu ranquear os filmes do FNAF, tipo, na minha primeira experiência, porque é impossível. Eu te digo que foi 10 de 10. Por isso que eu assisto mais de uma vez os filmes do FNAF no cinema. E não foi diferente no segundo filme. Eu fui assistir na segunda vez com uma análise mais crítica. Eu fui analisar bem, entender o porquê o filme tem essa crítica aqui no Rotten Tomatoes. Pelo amor de Deus. Então, Peck, Que merda! Pelo amor de Deus! Tá, então eu assisti e eu entendi tanto o lado dos críticos quanto o lado dos fãs. Esse filme é um fanservice. Não tem como. É um fanservice absoluto. Gigantesco, cheio de referências. Que, tipo, só fã mesmo vai entender as referências, entendeu? Tipo, por um lado de um crítico, é difícil entender o porquê tem um monte de primata gritando no cinema por causa que viu um coelho preto com olho branco e uns dentes brancos, tá ligado? Tipo, é muito difícil pra um crítico entender o porquê. Um crítico, ele analisa pela história, ele não analisa pelos easter eggs, pelo fanservice, não, ele não olha pra isso. Eu olho dos dois jeitos. Eu olho do jeito do fanservice, mas eu também olho de um jeito crítico. E eu entendo do lado dos críticos. Eita historinha fraca, hein? Eu vou dizer que o filme do FNAF 2 tem uma história um pouquinho mais complexa e um pouquinho mais fraca comparado ao primeiro filme. Porque o primeiro filme, ele era tipo uma releitura do primeiro jogo. Tipo, é como se a gente não sabia nada da lore de FNAF. A única coisa que a gente sabia era que um cara matou 5 crianças, as 5 crianças estão possuindo os bichos, e é só isso que a gente sabia. É só isso que a gente sabia. A gente não sabia quem era o nome do cara, a gente não sabia se era a cor do bicho, era roxo. A gente não sabia quem era o Mimic, não, a gente não sabia de nada. O primeiro filme era uma releitura desse pensamento, onde todo mundo só pensava que só tinha um assassino e só 5 crianças morreu e pronto. O segundo filme entrou mais no fato mais da lore do jogo e também da franquia, o que deixou o filme muito complexo e um pouco fraco. Focando muito em algumas partes que é meio desnecessárias e outras partes que eram pra ser necessárias deixadas de lado. Infelizmente. Esse segundo filme tem um foco mais na Vanessa, o que eu gosto muito, que é um ótimo jeito de progredir com uma história, como eu disse no Zootopia 2.
E é legal focar um pouquinho mais na Vanessa e também focar um pouquinho mais na história do William Afton. Infelizmente, não tivemos tanta coisa do William Afton revelada nesse segundo filme, mas tipo, poderia ter um pouquinho mais, certo? Mas eu acho que eles estão guardando tudo isso pro terceiro filme, que eu já vou mencionar isso. Então, a Vanessa tá tendo uns surtos coletivos, tendo os mesmos sonhos, mesmos pesadelos, essas coisas, que nem o Mike teve no primeiro filme. Só que ela tá imaginando o pai dela, tipo, o pai dela assassinando ela, essas coisas, caramba, 4. Então, tipo, o Mike tá tentando ajudar ela e dar uma calma nessa situação, mas parece que não tá dando certo. Enquanto isso, tem uma criança, né, dentro da pizzaria original, né, a primeira Freddy Fazbear's, que se chama Charlotte, que ela tá sendo possuída pela Puppet. A Puppet, ela tá, tipo, meio puta da vida querendo vingança. Não vingança pro William, mas ela quer vingança de qualquer tipo de adulto que ela vê no caminho. Ou seja, se ela vê um adulto na frente, nossa, ela já vai arrebentando a porrada o bicho. Então, tipo, ela possui as pessoas e mata devagarzinho, assim, as pessoas por causa dessa possessão. Eu gostei desse conceito porque me lembra muito de filme de terror moderno da Blumhouse, essas coisas, mas, tipo, achei meio triste. Que eles adaptaram a botar mais o efeito de uma maquiagem no rosto de uma pessoa do que focar no animatronic da Puppet. Tudo bem, eu entendo, manipular um animatronic deve ser muito difícil, fazer um bicho assim andando, essas coisas, correndo, é meio difícil, mas poxa, eu fiquei muito triste que eles mais queriam adaptar essa possessão do que o próprio animatronic da Puppet. O animatronic da Puppet raramente aparece, então tipo, é meio triste. É meio chatinho mesmo. A Abby tá com saudade dos amigos dela, então, tipo, ela encontra um walkie-talkie do Toy Fred junto com essa berração aqui. Melhor cena do cinema, mano. E ela tenta se comunicar com os amigos dela. Até que, de repente, a Charlotte, acho que ela encontra um jeito de se comunicar com a Abby e manipular a Abby pra trazer os amigos dela de volta à vida. Tipo, que são os toys. Os toys, muito bem feitos. Eu já vou falando que qualquer animatronic que aparece nesses filmes são maravilhosos. São as melhores partes dos filmes mesmo. Jim Henson Creature Workshop deu um trabalho incrível pra fazer esses bichos. Gostei muito deles, eles estão muito bem trabalhados, muito bem feitos. Então, tipo, nota 10 foi o Jim Henson Creature Workshop. Mas então, continuando. Então a Abby tem que botar um código pra deixar que os toys consigam sair da pizzaria. Porque tem um comando que os animatronics não podem sair da pizzaria, independente do que acontece. Eu fiquei chocado o quanto tem um foco gigantesco na Toy Chica. De todos os toys, a Toy Chica tem um foco muito grande nesse filme. O que eu posso entender por dois lados, porque eu acho que em um lado é por causa que é a Megan Fox que tá dublando a Toy Chica. Outro lado porque tem gente que tem muita tara pela Toy Chica, o que é meio triste. Porra, coitado do Toy Fred, mano. Ele tá ali, mano. Dublado pelo Kellen Golf, mano. I do, but first I have to go pull the heads off some very bad people. Vocês pulam ele pela Megan Fox e o Toy Bonnie dublado pelo Matt Patty. My name is Bonnie. Can we be friends, Debbie? É sério, eu não tô zoando. Vocês querem focar na Toy Chica, mano. Que nojo, cara. Eu vi muitos vídeos de pessoas na sessão do cinema começando a falar que estão querendo fazer atos libidinosos quando a Toy Chica aparece na cena. Então, tipo, essa humanidade é triste. Então, um caos total, né? Os toys estão indo atrás das pessoas, sob o controle da Puppet, então Mike vai lá derrotar. E, tipo, o filme é bom, mas, tipo, ele é muito complexo, entende? Ele é muito complexo, mas ele é muito fraco de contar essa complexidade, entendeu? Eu gostei de algumas partes, tipo, mostrando o Henry. Sim, esse é o Henry, mas não é explicado no filme, mas aparece nos créditos, então ele é o Henry. A parte do William, né, dos sonhos com a Vanessa, com o William, é muito bom, eu gosto muito. A relação com a Abby, com os animatronics até que é muito fofo. E também com esse professor, que, cara, eu não percebi, mas ele é o mesmo ator que fez esse gordinho do Jurassic Park, que morreu pelo Dilophosauro. Olha que irônico, mano. Morreu por uma galinha pequena, agora vai morrer por uma galinha gigante. Que lindo, mano. Agora eu vou ter que falar de duas cenas que eu gostei muito, e a primeira cena que eu vou ter que falar é a minha cena favorita.
os Withereds, mano. Eu amei os Withereds pra caramba, mano. Eu não tô nem zoando, na minha sessão de cinema, todo mundo tava aplaudindo, todo mundo tava gritando, todo mundo tava comemorando, normal. Mas eu nunca vi uma sessão de cinema gritar tanto quanto os Withereds apareceram. Cara, eles são as verdadeiras estrelas que nós fãs queremos ver eles no filme, tá ligado? Infelizmente o Withered Bonnie não tem muito destaque, ele só aparece na ventilação e depois é trancado na cara e nunca mais aparece. Coitado do cara sem cara, mano. Justiça pra ele. O Withered Fox, ele fez um bagulho legal, eu gostei que ele dá uma risadinha de alienígena quando ele percebe que o Mike tá fazendo de tonto. O Withered Fred fazendo a pose do escritório muito foda, ele tá com essa posição de gamer, com corcunda toda ferrada. Mas o Withered que mais chamou minha atenção, lógico que temos que falar da Withered Chica. Sai pra lá, Toy Chica, essa é a Chica verdadeira que eu quero ver nesse bendito filme. O Withered Chica é a melhor animatronic nesse filme, não tem como. Tá bom, a Mango também teve uma parte muito boa, eu gostei dela em cima do carro. Ela também capotando o Toy Fred. I always thought I might be bad, now I'm sure that it's true. Mas não tem como, a Withered Chica é a melhor parte desse filme, no meu ponto de vista. Eu gostei muito do animatronic da Withered Chica. Também porque é meu animatronic favorito da franquia, então... A segunda cena é aquela cena de Vingadores Ultimato, onde a porra dos Classics aparece pra arrebentar os Toys na porrada, mano. Senhor amado, nunca vi ninguém gritar no cinema com tanta alegria. Então, tipo, cara, é muito, muito, muito legal. Mas é meio tosco. Eu vou dizer que foi meio tosco também disso aparecer. O segundo filme do FNAF tá me dando muita vibe de sequências dos filmes originais do Godzilla. Onde, quando o primeiro filme de uma nova era do Godzilla começa, tem que ser sério. Tem que ter história, tem que ser bom. Mas aí a sequência tem que ser um trashão absoluto. E o segundo filme do FNAF é basicamente isso. Eu sinto que o povo se divertiu muito fazendo esse filme. Então, eu acho meio injusto fazer esse filme ser ruim. Eu entendo que na história ele é ruim, mas, tipo, tem muitos outros pontos bons que eu gostei desse filme. Então, tipo, FNAF 2 eu boto uma nota de 6 de 10. Eu poderia botar, tipo, um 5 ou até 4 de 10, mas como eu sou educado, como eu sou carinhoso, eu boto 6 de 10 pro filme do FNAF. Mas é claro, eu não posso falar do filme do FNAF 2 sem falar da cena pós-crédito, onde a p do William Afton volta. I always come back, bitch. Meu Deus do céu. Cara, o frame dele com o vento em cima daquela capa, mano, e o olho brilhando. Cara, melhor cena do filme, não tem como. Essa é a melhor cena do filme. Eu tô muito hypado pra ver o que eles vão fazer no terceiro filme. Tem muita coisa que eles podem adaptar pro terceiro jogo, pro terceiro filme, que vai ficar muito bom. Muito bom mesmo. E pois é, gente, é basicamente essa minha review que eu queria fazer. Perdão pela falta de vídeos, é por causa que eu estava muito ocupado, aí quando eu estava finalmente prestes a fazer um vídeo, a luz caiu e eu fiquei 4 dias sem luz. Valeu, Enel. Então, tipo, eu não tive tempo pra fazer vídeo. Tanto é que também porque eu vou estar muito ocupado nesse ano novo. Então, tipo, eu preciso fazer um vídeo o mais rápido possível pra mandar pra vocês. Não se preocupe que aqueles vídeos secretos que eu mandei no post na comunidade ainda vão acontecer. Podem ficar tranquilos. Só que eu vou ver se eu consigo lançar eles em 2026, tá? Tô prometendo, gente, esse daqui vai ser meu último ano da faculdade. E aí eu vou ter que arranjar emprego, então você sabe como é que é, né, gente? Pois é, gente, basicamente isso. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal e umas boas festas pra todo mundo. Então é isso. Adeus. Eu ainda não consigo parar de imaginar a cena do Toy Fred sendo capotada pela Mango, mano. Esta caixa de correio está perto do Groover, entendeu? É, Grover? Não tá, não. O quê? A caixa de correio acabou de andar. Elmo, caixas de correio não andam. A caixa de correio andou. Mais um vídeo gravado. Bom, espero que em 2026 eu consiga gravar mais. Ok, deixa eu ver minha lista aqui. Ok, tá. Eu tenho que pensar nesse item aqui nessa lista que tá aqui. Vamos rezar que isso vai dar certo.